O essencial vem antes do importante. Eu aprendi essa lição quando estava em Israel, mais precisamente em Cafarnaum. Cafarnaum era conhecida como a cidade de Jesus, porque em Cafarnaum morava Pedro. Pedro morava com a sua sogra. E Jesus transformou a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, num quartel general, por assim dizer, onde ele gastava tempo com seus discípulos e com as pessoas que o procuravam. Numa dessas ocasiões, em Marcos capítulo 2, nós lemos a história, Jesus está em casa e a multidão vai ouvir Jesus. Acontece que nessa mesma ocasião, 4 homens, tendo numa maca, numa cama, uma pessoa paralítica, levou para Jesus curar esta pessoa. Mas quando chegou na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, não tinha como entrar aonde Jesus estava por causa da multidão. O que aqueles 4 homens fizeram? Aqueles 4 homens descobriram a casa da sogra de Pedro, que era coberta por folhas de tâmaras, e desceu aonde Jesus estava a cama com o paralítico. Quando Jesus vê o paralítico sobre a cama, Jesus olha para aquele homem e diz: filho, perdoados são os seus pecados. E aqui me chamou a atenção de Jesus dizer primeiro a um paralítico: perdoados são os seus pecados. Aquele paralítico não foi ali para pedir perdão de pecados. Aqueles 4 homens levaram aquele paralítico porque criam que Jesus podia fazê-lo andar. Mas quando aquele homem se depara com Jesus, ao invés de Jesus tratar o desejo daqueles 4 homens e o desejo daquele paralítico, Jesus confronta o pecado daquele homem. E é aí que o nosso princípio que estamos abordando hoje aparece. A lição que Deus está querendo nos ensinar hoje aparece. O essencial vem antes do importante. Era importante que Jesus curasse aquele paralítico? Era. Era importante que Jesus honrasse a fé daqueles 4 homens que conduziram aquele paralítico? Era. Tanto que Jesus percebe a fé desses homens. Mas por que Jesus não o faz? Porque Jesus queria nos ensinar que o essencial vem antes do importante. A cura daquele paralítico apenas significava que ele estava livre para ir e vir, mas não resolvia a questão espiritual do coração daquele homem. E a questão espiritual é que havia pecado dentro daquele coração. Então Jesus primeiro trata o essencial antes de tratar o importante. Mas ocorre que enquanto Jesus está tratando o essencial na vida daquele homem antes do importante, Jesus percebe que os líderes religiosos que estavam ali ficaram incomodados com o fato de que Jesus perdoa pecado. E Jesus vê a incredulidade do coração daqueles homens. Jesus usa aquele momento, aquela situação, não só para tratar o essencial, que era mais importante, que era a paralisia espiritual, que era o pecado, como também ele trata a incredulidade do coração das pessoas. E aqui vai uma lição implícita. Muitas vezes a gente pensa que Deus está demorando em responder uma oração nossa, que ele desviou o assunto para outro assunto. Na verdade, ele está tratando o essencial antes do importante da nossa vida e, ao mesmo tempo, usando aquela situação para prover mudanças e libertação na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando Jesus perdoa o pecado daquele homem, logo ele cura também a paralisia daquele homem. E ele levanta, ele é curado. E quando ele é curado, também os grandes mestres são tratados. Você percebe o que Jesus está querendo falar com você hoje? Talvez você tenha apresentado diante de Deus seus desejos, sua vontade, uma casa própria, um carro, um namorado, um marido, um lar assim, filhos assim, um trabalho assim, um emprego do outro jeito, e parece que Deus está demorando. Guarde bem esta verdade. As aparentes demoras de Deus não são descansos divinos. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando em fazer o essencial dele antes do importante. Com isso, Jesus está querendo dizer que nós precisamos estabelecer prioridades.
aprender a discernir em tantas coisas importantes da nossa vida aquilo que é essencial. Muitas vezes nós pensamos que os nossos desejos são essenciais. Eles são importantes, mas Deus sabe discernir o que é importante e o que é essencial. Deus sabe olhar para os nossos desejos e ver se aquilo que estamos desejando conta para a vida eterna ou é algo que pode esperar até que se torne uma necessidade. O que é que está acontecendo na sua vida? Será que Deus hoje não está querendo lhe ensinar, meu servo, minha serva? Eu não estou demorando. Eu estou entre as coisas importantes que você tem mencionado. Eu estou trabalhando naquelas que são essenciais para que o melhor do meu coração aconteça na sua vida. E enquanto você está achando que é demora, meu servo, diz Deus, eu estou trabalhando à sua volta, no seu entorno, na vida das pessoas, na incredulidade das pessoas, a fim de fazer o meu projeto bom se tornar uma realidade. Lembre-se, amigo, Deus vai tratar primeiro os essenciais, para depois tratar aquilo que é importante. Lembre-se, o compromisso de Deus não é com os nossos desejos, mas sim com as nossas necessidades. E quando nós nos submetemos a Ele, então Ele cuida de cada uma, como nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. O essencial vem antes do importante. Pense nisto e viva melhor.